Boa noite, pessoal. Vocês desculpem aí, estava havendo uma dificuldadezinha aqui na conexão e, portanto, estamos com 1 minuto de atraso. Meu boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui mais uma vez para aprender juntos. Eu vou tentar traduzir para os senhores alguma coisa do meu conhecimento e, com certeza, com as perguntas dos senhores, eu também aprendo muita coisa, tá bom? Na nossa live de ontem, onde eu explorei a questão dos coprodutos da indústria do etanol de grãos, particularmente o milho, e também a importância na alimentação e nutrição de vacas leiteiras de alta produção, eu tive algumas perguntas que eu não consegui responder. Não são perguntas que, de alguma forma muito impactante, possam mudar o conteúdo que eu transferi para os senhores, mas eu já anotei os nomes das pessoas e eu vou responder para os senhores em particular, tá bom? São perguntas mais periféricas, que saem um pouco do eixo central do assunto, mas que são perguntas que eu achei muito interessantes e, portanto, eu vou responder aos senhores. Aguardem, porque eu estou com muito trabalho aqui por esses dias, tentando fazer toda a preparação do conteúdo que eu estou me disponibilizando a transferir para os senhores. Então vejam bem, hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: regras de ouro para formular dietas bem balanceadas para bovinos. Hoje eu vou fazer um voo panorâmico com os senhores, um voo panorâmico, onde eu vou mostrar essas regras de ouro. É claro que eu aqui não vou falar numa live onde eu me proponho a tecer comentários e transferir ensinamentos a respeito desse assunto, não vou falar de detalhes, não vou falar de ajustes finos, não vou falar dessas coisas. Eu vou passar para os senhores um esqueleto, um checklist, ou seja, regras que devem ser observadas independente da situação. Tá bom? Tô vendo bastante gente aí me acompanhando, Silvana Teixeira, que foi minha Camila Muniz, que já me mandou também um abração, muita gente, tá? Muita gente, nós estamos já com 150 pessoas e eu tô muito feliz porque tô sentindo que vocês estão respondendo e tem avidez de conhecimento, isso é muito importante, não é? Então eu vou falar hoje sobre essas regras de ouro. Tá? A primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: existem muitos termos na área de alimentação. Existe concentrado, suplemento, ração e dieta. Olha, dieta. O que é que significa dieta? Dieta inclui 2 componentes que são inseparáveis: água e a dieta sólida, ou seja, o alimento sólido. Então, a água mais o alimento sólido, qualquer que seja ele, forragem, concentrado, suplemento e tal, esses 2 elementos, esse conjunto é que formam uma dieta. Bom, então eu não preciso destacar aqui que a água, quer seja para gado de corte, gado leiteiro, especializado, menos especializado, a campo, confinado, em criação intensiva, freestall, tie-stall, não importa a situação, a água tem que ser de ótima qualidade, tem que ser uma água que você se arrisca a tomar, certo? Ou seja, uma água de qualidade. Mas os alimentos sólidos, e é sobre isso que eu vou falar. Hoje eu não vou fazer comentários sobre qualidade de água, podemos até fazer uma live sobre esse assunto posteriormente, mas hoje eu vou falar sobre essa questão da parte da dieta, que é a parte do alimento sólido, ou seja, como é que nós podemos formular dietas bem balanceadas para bovinos. Regras de ouro. Me acompanhe, você não vai se arrepender. Bom, a primeira coisa que nós temos que destacar, então tem 6 pontos e mais alguns adicionais. Eu vou rapidamente passar os 6 pontos e depois eu vou retomar cada um em particular, correto? Primeiro, caracterização dos animais, depois vou entrar em detalhes. Segundo, conhecimento das exigências. Terceiro, conhecimento da composição e valor nutritivo dos alimentos. Quarto, em que condições eu vou formular essa dieta? Base matéria natural, base matéria seca. 5, quais nutrientes devem fazer parte dessa dieta? E 6, eu devo conhecer, pelo menos através de estimativa, o consumo de matéria seca.
Tá? Então esses 6 pontos são os pontos que compõem as regras de ouro. Esses 6 pontos você tem que ter domínio, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. E eu não vou, obviamente, entrar em detalhes, mas eu vou agora explorar cada um deles. Me acompanhe aí, certo? Então, o primeiro ponto que eu destaquei, qual foi? Caracterização dos animais. Isso é fundamental. Por quê? Porque as exigências, independente de qual seja o desempenho almejado, a produção de leite, o ganho de peso, a produção de bezerro, não importa. Independente de qual seja a produção almejada, certo? Você vai ter variações dentro dessas características que eu vou explorar aqui, que nos vão ajudar na formulação de uma dieta bem balanceada. Primeiro, a idade dos animais. Por quê? Porque as exigências de proteína, energia, minerais, vitaminas, para o mesmo desempenho, elas mudam com a idade. Né? Os animais mais jovens, para um determinado desempenho fixado, eles têm uma exigência de um teor de proteína maior na dieta e uma concentração de energia menor quando comparado com animais em terminação, que já não exigem tanta proteína e exigem mais energia, porque estão num processo de acabamento ou maturação fisiológica. Então, vejam bem, a idade é importante. Então, se eu vou formular, balancear adequadamente essa dieta, o que eu preciso? Saber esse grupo de animais para os quais essa dieta vai ser oferecida. A idade, o peso, nós podemos ter animais de mesma idade com pesos diferentes, decorrentes, obviamente, de inúmeros fatores. Pode ser decorrente de um plano nutricional melhor para um e pior para o outro, pode ser decorrente do frame do animal, pode ser decorrente de um animal que passou por um processo de doença e o outro não, enfim, o peso do animal. Segundo, grupo genético. Por quê? Porque isso tem a ver com o frame, com o peso à maturidade, o peso ao qual nós vamos ter o animal na sua maturidade fisiológica. Então, isso é importante, saber de que grupo genético esses animais são. Sexo, é óbvio. Nós sabemos que a variação ao longo da vida na composição corporal de machos e fêmeas é diferente, de castrados também. Então, isso demanda, ou seja, vai demandar nutrientes de forma diferenciada. Então eu preciso de saber o quê? Eu preciso de saber qual é o sexo. E tem alguns outros pequenos detalhes, mas esses são os principais. Bom, então nós vimos o quê? Você tem que ter um checklist. Você vai formular uma dieta para ela ficar bem balanceada. O Ivan, que saudade, Ivan! Puxa vida, meu amigo de adolescência. Rapaz, que coisa boa te ver por aqui, hein? Um abração, Ivan. Vamos retomar então. É o seguinte, essa caracterização ela é muito importante. Por quê? Porque você vai ter que ter um checklist onde você vai colocar lá idade, peso, médio do lote, sexo, grupo genético e tal. Isso tudo vai te ajudar na hora de você chegar num outro ponto ou num outro momento onde nós temos uma outra regra de ouro, correto? Então vamos lá. Segundo ponto, estimativa das exigências, como elas serão expressas. Então veja bem, primeiro é caracterizar bem o grupo de animais. Segundo, ter a estimativa das exigências desse grupo de animais baseado nessa caracterização e no que você pretende de desempenho e como essas exigências serão expressas, certo? Então aqui é o momento de calcular ou estimar as exigências de energia, de proteína degradável no rumen, de cálcio, de fósforo, de vitaminas, enfim. Esse é um segundo ponto ou uma segunda regra de ouro. E ela vai acontecer baseado no primeiro ponto, certo? Então aqui nós precisamos entender o seguinte, que os animais eles precisam de gramas de proteína, não precisa de porcentagem, eles precisam de gramas de cálcio, gramas de fósforo por dia, miligramas de zinco, miligramas de cobre, de cobalto por dia, tantas unidades internacionais de vitamina A, D e E por dia e tantos megacal, quer seja de energia metabolizável ou energia líquida de ganho, mantença e lactação por dia. Então são quantidades. São quantidades. Agora, nós precisamos definir as unidades desses diferentes nutrientes, ou seja, dessas exigências, certo?
Então aí é óbvio que para formular a dieta, você não pode pôr gramas por dia. Se você pôr gramas por dia, você não consegue formular uma dieta. Você vai ter que depois, baseado numa outra regra de ouro, que eu vou falar à frente, você vai chegar nessas unidades. Terceira regra de ouro, que nós não podemos passar por cima. Conhecer bem a composição e o valor nutricional dos alimentos. Tá? Conhecer bem essa composição. Essa é uma questão que nós vamos aqui também tomar alguns minutos para explorar. Vejam bem, quais são as opções que nós temos? Quais são as opções? Bom, para conhecer. Bom, eu tenho lá, vou pegar aqui, vou listar alguns alimentos. Caroço de algodão, silagem de milho, polpa de citros ou polpa cítrica, enfim, tem lá esses alimentos. E eu preciso de conhecer bem a composição, o valor nutricional desses alimentos. Então nós temos algumas possibilidades. A primeira é eu ir numa tabela confiável, né? E as tabelas para aqueles alimentos tradicionais, elas são de grande utilidade. Para alimentos que têm uma variabilidade muito grande na composição, as tabelas já não são tão úteis. Por quê? Porque você não tem uma padronização, certo? Isso se aplica muito a alguns coprodutos, certo? Então, vejam bem, a primeira opção para eu atender essa terceira regra de ouro é conhecer bem a composição e o valor nutricional dos alimentos. Então, primeiro é tabela, tá? E é claro, a tabela, você vai atender uma propriedade que tem 50 animais, você não vai ficar fazendo análise de alimentos toda vez que você for fazer uma formulação bem balanceada para essa propriedade ou para as categorias dentro dessa propriedade. Você vai ter que usar valor de tabela. Porque se você for colocar o custo de uma análise completa de todos os alimentos e tal, isso vai ter um impacto sobre o custo de produção dessa propriedade muito alto. Mas se você tiver numa estrutura ou numa operação muito grande, onde você tem um envolvimento de recursos muito grande, que você tem margem, é claro que você vai monitorar a composição através de análises, sem sombra de dúvida. Você vai mandar para um laboratório, atendendo, obviamente, todos os requisitos de como se faz uma amostragem, como se faz a embalagem dessa amostra, quais as quantidades e como é que envia para o laboratório. Você vai fazer isso. Então nós temos duas opções para atender essa terceira regra de ouro. Primeiro, tabelas. Segundo, análises. Vai depender das circunstâncias. Por isso que eu disse que eu não vou aqui pegar as coisas no seu refinamento, né? No ajuste fino. Se você tiver numa grande operação, com certeza você vai monitorar através de análise. Se você tiver uma pequena operação, você provavelmente vai fazer através de tabela. E se você tiver uma pequena operação e for usar um coproduto diferente, que a tabela não te dá tanta segurança, provavelmente você vai ter que arcar com o custo de fazer uma análise, para ter uma boa composição desses alimentos nas suas mãos, ou seja, bons dados. Bom, quarta regra de ouro. A regra de ouro é: a dieta será balanceada com base na matéria seca ou matéria natural. Tem gente aqui dizendo que usa muito sequebol. Excelente, excelente. Lá no sequebol nós temos composição de muitos alimentos que o pessoal de Viçosa preparou pra gente, tá? Então vai lá no sequebol, tá? Que funciona, certo? Excelente, tá? Leseouro, olha lá, cadê a Granzoto? Ô Silvana, é verdade, vamos chamar a turma aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, a dieta será balanceada com base na matéria seca ou com base na matéria natural. É óbvio que nós, nutricionistas de ruminantes, que trabalhamos com produção de gado bovino de corte ou de leite, nós normalmente, isso é quase que uma praxe, uma coisa universal, nós trabalhamos com o balanceamento com base na matéria seca. E aí você vai perguntar, professor, mas por que nós trabalhamos com base na matéria seca? Porque esses animais, nós misturamos, é muito comum nós misturarmos alimentos que têm um teor de matéria seca muito alto e alimentos que têm um teor de matéria seca muito baixo. Então, eu posso pegar lá uma silagem de milho que tem 35% de matéria seca, ou seja, em 1 quilo tem 650 gramas de água, e misturar com um milho, por exemplo, que tem 90% de matéria seca ou 900 gramas de matéria seca por quilo e só 100 gramas de água. Então, eu preciso formular tudo com base na matéria seca, porque senão eu vou fazer uma confusão. Agora, depois de formulado com base na matéria seca, aí sim, aí você pode voltar para a matéria natural, podendo até separar volumosos de concentrados, ou voltar
tudo junto sem nenhum problema. Isso é muito simples, os programas de formulação de rações, como o meu no caso, o Nutrimax, faz isso aí com muita facilidade, certo? Bom, quinta regra de ouro que nós devemos levar em conta quando fazemos uma formulação e queremos que ela seja bem balanceada. O Alexandre disse que está do lado dele lá. Um abração, Granzotto, saudade de você, minha querida. Foi minha orientada também de mestrado e doutorado. Quais nutrientes devem fazer parte dessa formulação? Essa é uma coisa que você tem que responder. Por exemplo, a energia. Você vai balancear usando o NDT, energia metabolizável, energia líquida de lactação. No caso de gado leiteiro, a gente só praticamente usa energia líquida de lactação, energia líquida de mantença de ganho. O que é que você vai usar? E tem que ser usado uma só. Você não pode usar 2 unidades de energia para balancear a ração. Então você tem que usar uma unidade só para fazer essa formulação de dieta. Se você escolher o NDT, você vai com ele até o fim. Se você escolher energia metabolizável, você vai com ela até o fim. Nenhum problema. Só que as exigências têm que ser geradas da mesma forma. Tá certo? Bom, além disso, além da energia, você tem que fazer o balanceamento da proteína, você tem que fazer o balanceamento de cálcio, de fósforo, de microelementos. Então existem alguns nutrientes que devem estar presentes nessa formulação. Quem vai estabelecer isso é você, certo? Eu não posso passar isso para você. Por quê? Porque tem determinadas situações que se eu fizer uma formulação só baseada no NDT, proteína bruta, cálcio e fósforo, já atendeu as minhas necessidades, certo? Não existe o melhor. Na realidade, os sistemas de nutrição, como foi perguntado ali, os sistemas de nutrição mais modernos, eles usam energia líquida, né? No caso de gado de corte, energia líquida de mantença de ganho, e no caso de vacas leiteiras, energia líquida de lactação, para todas as exigências, inclusive para mantença. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. O importante é você adotar um deles e ir até o final com ele na sua formulação. Você não pode misturar as coisas, certo? Bom, e aí, vejam bem, de posse dessas informações é que você vai passar para frente. Então veja bem, vamos rever os 5 primeiros pontos ou 5 primeiras regras. Caracterização bem feita dos animais. Segundo, estimativa bem feita das exigências, né? Como é que elas serão expressas? Terceiro, conhecer bem a composição e o valor nutricional dos alimentos. Quarto, essa dieta será balanceada com base na matéria seca ou matéria natural, obviamente matéria seca. 5, quais nutrientes devem fazer parte dessa formulação? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, para gado leiteiro, você vai ter que fazer, se for uma vaca de produção elevada, então vacas especializadas, você vai ter que ter teor de amido na dieta, você vai ter que balancear, você vai ter que checar quanto que é o teor de amido dessa dieta, você vai ter que ter balanceamento para fibra fisicamente efetiva ou fibra efetiva, fisicamente efetiva, nós vamos mais para gado confinado. Você vai ter que fazer alguns, você vai ter que ver a questão da proteína metabolizável, tá? Então você tem que ter um detalhamento um pouco maior. Mas vamos supor que eu vou fazer uma dieta para vaca criada a campo, com produção de 15, 16, 18 quilos de leite, onde o pasto é um pasto bem manejado e que eu vou fazer um concentrado para complementar essa dieta. E eu não vou ter esse detalhamento todo, né? Então o detalhamento, ele tem que ser o detalhamento dos nutrientes que vão fazer parte. Tem que ser decorrente da complexidade do grupo com o qual você está trabalhando. Por exemplo, se você tiver um confinamento, está confinando lá 10 mil cabeças, você vai ter que ter balanceamento para fibra fisicamente efetiva. Você precisa de saber, normalmente esses confinamentos trabalham com alta inclusão de grãos. E você precisa ter um mínimo de fibra fisicamente efetivo nessa dieta. Correto? Bom, então vamos lá. E a última regra não acaba aqui não, depois nós vamos continuar, tem outros pontos aqui que eu vou destacar, como eu já disse para vocês. Nós vamos ver agora a 6ª regra, estimar o consumo de matéria seca. Por que isso? Porque toda a formulação ela vai ser feita com base em concentração, ou seja, você caracterizou os animais, você estimou as exigências, você conheceu a composição dos alimentos, escolheu os alimentos que você vai usar, você definiu que vai ser com base na matéria seca, você escolheu os nutrientes que vão fazer parte desse balanceamento, só que tudo vai ser balanceado de forma relativa, ou seja, em termos proporcionais. A vaca precisa de 2.500 gramas de proteína bruta por dia, tá, mas a tua formulação não pode colocar 2.500 gramas de proteína bruta por dia. Você vai ter que pôr um percentual de proteína. Então, é fundamental nós chegarmos nesse 6º passo ou 6ª regra, que é a estimativa do consumo. E aqui paira uma grande discussão.
Por quê? Porque existem diferentes equações modeladoras que nos dão diferentes consumos, certo? Só que tem um detalhe. Se você pegar e relacionar todas as principais, dos principais sistemas de nutrição, você vai ver que apesar delas darem valores absolutos de consumo um pouco diferente, mas eles são muito próximos. Então você vai ter que adotar uma equação. E obviamente vai ter que monitorar o consumo dos animais depois, para ver se realmente o consumo está dentro daquilo que havia sido previsto no momento da formulação. Tá? Então o consumo é importante. Por quê? Vamos supor que o consumo da vaca, a vaca precisa de 3 mil gramas de proteína bruta por dia, uma vaca de alta produção. E ela vai consumir quanto? Ela vai consumir 20 quilos de matéria seca, 18 quilos. Então ela vai precisar ter aproximadamente 16% de proteína nessa dieta. Você não vai pôr lá 3 mil gramas por dia. Você vai ter que pôr lá na hora que o programa de computador solicitar para você as informações, vai ter que pôr lá 16, 17% de proteína bruta. Só que se a vaca, se você formular com isso e a vaca comer aquilo que você previu, ela come o que ela precisa. É exatamente esse o objetivo. Tá bom? Bom, então vamos continuar. Então, esses são os 6 passos, os 6 pontos ou as 6 regras de ouro. Agora nós temos algumas coisas que complementam isso. Então eu vou mudar aqui a minha orientação. Primeira, aceitabilidade da tua dieta pelos animais. Você pode fazer a dieta mais maravilhosa que tem do ponto de vista de composição, do ponto de vista de balanceamento, tudo maravilhoso. Você fala, meu Deus, que obra-prima eu criei. Fantástico. Mas se as vacas não consumirem, se os bois lá no confinamento não consumirem, você está enroscado. Por quê? Porque existe uma relação direta entre consumo e produção. Tá? Essa correlação ela é altamente positiva, ou seja, para uma mesma dieta, à medida que o consumo sobe, a produção acompanha. E se o consumo não se der da forma como você previa, primeiro, os animais não vão consumir os nutrientes que precisariam para um determinado nível de produção, consequentemente não vão dar a resposta que você gostaria. Então isso é fundamental. Então nós temos que ter, por quê? E aí é que entra uma série de outros detalhes que já não são tão relacionados à formulação e por isso eu não vou destacar hoje, que por exemplo, qualidade. Aí entra a questão de segregação de partículas na dieta, e aí você tem que entender um pouco de mistura de alimentos. Entra a questão de presença de mofo, presença de fungos nos alimentos que você usa. Entra a questão de se o alimento é muito seco, você preparou um material muito seco ou um material muito úmido. Por exemplo, em gado leiteiro, quando a umidade da ração total que você preparou, dessa dieta sólida que você preparou, ela passa de 50% de umidade, para cada 1%, aliás, para cada 2% você tem 0,02% de redução no consumo. Então, se a vaca está comendo 3,5% de uma dieta com 50, com 55 ela vai comer 3,4%. Esse 0,1% do peso corporal do animal tem uma importância muito grande. Isso pode representar alguns litros de leite a menos ou a mais, certo? Então, a aceitabilidade. Segundo ponto, o custo dos alimentos. É óbvio que quando nós fazemos a formulação, e quando eu disse lá que nós temos que caracterizar os alimentos, né, conhecer a composição nutricional, conhecer o valor nutricional dos alimentos, a composição química, nós temos que também ter o preço. Então o custo dos alimentos é fundamental. Por isso que custo tem que ser uma coisa atualizada. Não adianta você pegar lá o seu programa de computador que você usa para formular dieta, né? Pego lá o meu Nutrimax e faz 2 anos que eu pus o custo dos alimentos e vou formular uma ração. Tá, o milho podia estar custando R$30 o saco, hoje está custando 55. Como é que fica? Né? Vai ser uma coisa totalmente sem fundamento. Né? Então, você tem que ter uma atualização de custo dos alimentos. Isso é fundamental. Certo? Tem gente perguntando aqui, por exemplo, qual o nível de matéria seca ideal em dieta de gado de corte e confinamento? Não existe esse nível ideal. O nível ideal é o maior consumo possível. O maior possível. Se você conseguisse manter 3% ao longo de todo o confinamento, um gado que tem condição de dar resposta, você ia meter 3% e ia engordar 2 quilos por dia direto.
É claro que isso não acontece, né? Então nós temos, por exemplo, no caso dessa pergunta, não tem um nível ideal. O nível ideal é o máximo possível. Por quê? Porque em confinamentos, o nosso desafio é o quê? É máximo desempenho. Não é uma estrutura para você ficar fazendo testezinho, vou aumentar aqui, vai aumentar um pouquinho ali, será que dá para ganhar mais 100 gramas? Não, confinamento é uma indústria, né? Então quanto maior for o consumo, melhor a resposta se os animais tiverem potencial genético para responder, para dar o ganho que você quer, né? Agora é claro que na prática nós sabemos que não é assim, que existe um comportamento, né? E esse comportamento, ele é um comportamento quadrático, ou seja, à medida que vai melhorando o NDT, ou energia líquida de mantença ou de ganho da dieta ou de lactação, o consumo vai subindo. Depois chega num patamar, ele começa a descer, tá? Só que a partir do patamar, mesmo que ele desça, o consumo de nutrientes ele continua alto. Então ele atende à demanda do animal. Tá? Então isso é uma coisa que o ideal é o máximo, né? Agora, se você me perguntasse, professor, normalmente fica entre o quê? Fica entre 2% e 3%. Depende da fase do confinamento, depende de como é essa dieta do confinamento, depende de como é a adaptação no confinamento, depende do tipo de grão que tem e da moagem desse grão. Então tem uma série de detalhamentos um pouco mais assim, específicos, né? Que podem mudar essa questão aí, certo? Bom, deixa eu continuar aqui, senão eu vou acabar me perdendo aqui na minha sequência, tá? E esses que eu não responder aí, depois eu vou copiar e respondo, ou faço uma outra live, não tem problema nenhum, tá? Podemos fazer uma live só sobre teor de matéria seca, tá bom? Isso não é problema. Mas normalmente em confinamentos, o teor de matéria seca ele é um pouco mais baixo. Por quê? Porque como nós usamos muito grão, muito concentrado hoje nos confinamentos, então você pega aqui, vamos pegar uma dieta que tenha 80% de grão, de concentrado, de forma geral. 8 vezes 9, 72. Já tem 72% de matéria seca. Então, dependendo do que complementar essa dieta, ela pode ficar muito seca, né? Dependendo das características do alimento, isso não vai ser um grande problema. Mas se forem alimentos que produzem muito pó, partícula muito pequena, talvez você tenha que umedecer um pouco essa dieta para manter em torno de 70% o teor de matéria seca, tá? Mas isso é variável, tá? Isso é variável. Isso depende de cada situação, ok? Bom, vamos lá. Tem gente pedindo para participar do vídeo ao vivo, só que, pessoal, eu não consigo, eu ainda sou, vocês têm que entender o seguinte, eu já sou idoso, eu estou na faixa de alto risco, tá? Eu estou na faixa, eu tenho que ir devagar, tá? Quem sabe amanhã, depois eu já consigo fazer esse negócio aí, porque se eu apertar aqui e depois não conseguir voltar, eu estou enroscado, tá? E eu ainda não sei fazer isso aqui, vocês sabem que tudo que eu tenho aprendido, eu aprendo meio no autodidatismo, certo? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Mas eu prometo para vocês que dentro em breve eu vou liberar a participação de todo mundo, tá certo? Então vamos lá. Terceiro ponto adicional. Então, o primeiro, aceitabilidade pelos animais, né? Daquilo que você preparou. Segundo, o custo dos alimentos. Terceiro, a presença de fatores antinutricionais e toxinas. Veja bem, tem muito alimento que às vezes quando você pega a composição química dele, composição química é fantástica. Fala, nossa, descobri aquilo que eu precisava. Eu tenho o alimento certo. Só que ele tem um fator nutricional. Quer dizer, já complicou. Dr. Marcos Branco, meu filho, um abração, tá me chamando de velho aqui, viu, pessoal? O negócio é o seguinte, veja bem, o que acontece é o seguinte, o fator nutricional, ele limita o uso. Então, se você pegar um determinado alimento, que ele tem um excelente teor de proteína sobrepassante, tem energia, mas tem um fator nutricional que prejudica o uso daquele alimento numa quantidade considerável, então ele provavelmente vai sair fora dessa formulação, certo? Não tem como resolver isso daí, tá? E 4, o excesso de determinados nutrientes. Então, tem alimentos que são excepcionais, são excelentes, só que eles têm alguns nutrientes em concentração muito alta. E esses nutrientes, muitas vezes, eles têm limitação, o quê? Em relação à formulação. Vou dar um exemplo só. Caroço, grão, semente de soja, ou o próprio caroço de algodão. Tá? Mas eu vou pegar a semente de soja que tem menos limitação. Então, você veja bem, semente de soja é um alimento excepcional. Excepcional, certo? Você pode falar, professor, então vamos usar à vontade esse negócio, 20% de proteína, 20% de proteína, veja bem, além de 20% de proteína, um alto teor de NDT, bom teor de fósforo, excelente, só que tem 20% de extrato etéreo. Se você colocar 30% de um alimento desse aí na dieta, você já vai ter 6% de extrato etéreo.
Na hora que você fechar a formulação, dieta de vaca leiteira, por exemplo, mesmo dieta de gado de corte, tem uma certa limitação aí no teor de extrato tetálico, fica em torno de 7 a 8%. Não vou aqui discutir esse percentual, isso aí também não tem uma bola 7, certo? Mas veja bem, aí você já começa a ter um problema. Então, esses alimentos, eles têm que ser vistos com um pouco mais de cuidado. Eles podem ser incluídos, podemos explorar ao máximo, porque são alimentos excelentes muitas vezes, mas tem que ter esse cuidado para que você faça uma formulação bem balanceada. É disso que eu estou falando, certo? Bem balanceada, tá? Quando eu falo, anteriormente eu falei do custo dos alimentos, exatamente isso, né? Quando você coloca o custo dos alimentos, você sempre tem que fazer o balanceamento de uma dieta que tenha um alto custo-benefício, ou seja, que ela realmente venha prover os nutrientes para o máximo desempenho ao menor custo. Isso é fundamental, mas isso vai ser feito como? Vai ser feito com a atualização do custo dos alimentos, com os alimentos que você escolheu e com a demanda de nutrientes que você tem. Isso é um conjunto de coisas que vão te dar esse resultado do que é melhor do ponto de vista de custo-benefício. Eu, por exemplo, quando eu formulo uma dieta, eu determino os alimentos, eu estabeleço alguns níveis máximos ou mínimos, né, alguns que precisam ter esses níveis estabelecidos, e de repente aí eu vejo o preço, quanto fica. Então vamos supor que eu coloquei lá 10% de caroço de algodão, no limite lá para um gado confinado. Aí me saiu o preço, aí eu pego e falo assim, não, eu vou aumentar 1% do caroço de algodão, vou ver quanto que tem de resultado nesse preço aqui, que não vai mudar muita coisa. Então eu vou lá 11% de caroço de algodão, pá, e pego o preço. E vou vendo o comportamento. Então isso já é um refinamento, tá? Isso aí no Nutrimax a gente faz com a maior facilidade. Bom, então esses 4 pontos são importantes. Agora vamos passar para os métodos de formulação. Métodos de formulação, tá? Veja bem, tem gente aprendendo ainda quadrado de Pearson. Tudo bem, eu acho que do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista de você tecer um comentário histórico, porque eu aprendi a formular com quadrado de Pearson, mas eu me formei faz 40 anos, né? Então o quadrado de Pearson, ele está mais na história. Nós podemos até ensinar o aluno, mostrar como é que faz, né? Então, mas ele tem uma limitação terrível. Primeiro que você formula só com 2 alimentos e para um nutriente só. Isso aí praticamente, e hoje com os recursos que nós temos, a turma dorme com o celular do lado da cabeceira da cama, né? Tem celular aí que tem programa de formulação, então não dá, tá? Então, quadrado de Pearson é só história. Segundo, método algébrico com equações lineares simultâneas ou o quê? Ou matrizes, tá? Ou matrizes. É uma possibilidade? Claro que é, mas normalmente você consegue formular com 3 alimentos e 2 nutrientes. Então se você quiser formular uma ração com equações algébricas lineares ou matriz, você vai pegar lá, você vai conseguir pegar 3 alimentos e 2 nutrientes, por exemplo, NDT e proteína bruta, tá? Você formula, mas e os outros nutrientes? Aí você precisa de proteína degradável, aí você precisa de cálcio, você precisa de fósforo. Como é que você vai fazer? Então não tem jeito, tá? Então você, claro, é um recurso que existe, é infinitamente melhor que o quadrado de Pearson, é óbvio, não tem dúvida nenhuma, né? Que comparação tem? Não existe comparação, né? Mas também tem limitações. Então a melhor maneira é um programa de computador. E é claro que aqui eu não vou falar de programas, porque tem vários programas aí, tem o RLM, tem o Nutrimax, tem programas americanos, enfim, tem inúmeros programas aí que podem fazer. Tem o Super Crack, que eu usei muito, né, no passado, e é um ótimo programa e tal. Tem vários programas, tá? Mas o importante é ter um programa, dominar esse programa, ter um conteúdo muito bem preparadinho dentro dele, que é o que eu vou entrar agora. Então veja bem, dentro de um programa de computador, para você fazer, tá? Estão me perguntando aí do software RLM. Eu, particularmente, não uso, porque eu tenho o meu programa, o Nutrimax. Então, eu desenvolvi esse programa com outros professores e eu uso o meu programa. Mas é um programa bom, é óbvio. O pessoal extremamente competente que fez isso aí, né? Então, é por uma questão de opção, né? Mas recomendo, se você usa, ótimo, tá? Depende da tua habilidade também, porque as pessoas usam mais de um e tem gente que se acomoda melhor num determinado programa, sabe? E outros em outro programa. Então isso é igual carro, né? Tem todos tudo é igual aqui, certo? Ô Marcos Aranovic, meu amigão lá do Flamenguista, hein? Pá! Você tá numa felicidade, hein, garoto?
Então veja bem, o Super Crack é muito bom, então todos, e o meu programa também eu considero muito bom, tá bom? Mas vamos lá, programa de computadores. A primeira coisa que você tem que ter é um banco de alimentos muito bem construído, porque basicamente o que são os programas de computadores? Eles têm um banco de alimentos, um banco de nutrientes e alguns deles têm como gerar as exigências para você já transferir para a tua formulação, tá? Então são as 3 áreas básicas assim que você tem lá dentro de um programa de computador. Então você tem um banco de alimentos, um banco de nutrientes, que vocês vejam que é para atender o quê? Para atender 2 daqueles passos iniciais ou regras de ouro, tá? E tem em alguns programas, os mais modernos, você tem como gerar as exigências, inclusive já estimando o consumo de matéria seca, porque tudo vai ter que ser feito baseado em proporção, porcentagem, miligrama por quilo, grama por quilo, enfim, tá? Bom, então vamos lá, banco de alimentos. Esse banco de alimentos, ele pode ser construído através de disponibilidade que nós temos, por exemplo, com o pessoal de Viçosa, de tabelas ou até de análise do BCNRM 2016, do próprio NRC Gado Leiteiro, do NRC Gado de Corte. Você pode pegar e digitar, transferir valores de lá para o seu programa. Por exemplo, a próxima versão do Nutrimax, nós vamos ter toda a tabela do BCNRM 2016, do NRC 2001, porque não saiu a nova versão, e mais ainda temos das tabelas brasileiras lá dentro também. Tá? A pessoa pode optar qual ele quer usar, ou até depois que ele optar por um, ele pode fazer uma média lá e optar por essa média, certo? Mas esse banco de alimentos ele é fundamental e ele precisa ter uma boa composição descrita em cada alimento. Tá? Então, proteína, PDR, PNDR, cálcio, fósforo, zinco, amido, fibra fisicamente efetiva, FDN, FDA, mas tem que estar tudo ali. Certo? Inclusive, se você quiser fazer balanceamento para disponibilidade de aminoácidos em vacas leiteiras de alta produção, você tem que ter os aminoácidos. Tá? Então, isso é importante, certo? Bom, vamos lá. Segundo é o banco de nutrientes. Esses nutrientes, eles, que são os que você usa regularmente, todos eles têm que estar na composição de todos os alimentos nos níveis corretos. Certo? Então, é fundamental isso. Tá? Então você vai ter o banco de alimentos e o banco de nutrientes. Existe um limite? Os programas modernos não têm limite. Você pode colocar lá quantos alimentos você quiser, quantos nutrientes você quiser, sem nenhum problema. Tem que escolher corretamente as unidades dos nutrientes. Então você vai lá colocar a vitamina A. Não adianta você pôr porcentagem de vitamina A. Você vai ter que pôr unidade internacional por quilo de vitamina A. Por quê? Porque quando você colocar um produto que tem vitamina A, por exemplo, um núcleo ou qualquer produto comercial, você vai ter que pegar lá a unidade internacional por quilo. Tá? Então você tem que pôr unidade internacional. Então essas unidades, elas têm que ser corretinhas ali no banco de nutrientes. E depois nós temos em alguns programas o gerador de exigências. Como é isso? O Nutrimax, por exemplo, você vai lá e entra com todas as características dos animais, as características do manejo, características, enfim, do manejo alimentar, do clima, papapá e tal, e ele te gera o consumo de matéria seca e te gera também as exigências. E aí você já transfere para a ração, tá? Então isso é o que fazem os programas mais modernos. Bom, então vamos dar uma paradinha aqui de 1 minuto, vou tomar uma água, né? Desculpem. Agora nós temos que considerar algumas situações. Tá? Então nós vimos as regras de ouro, vimos alguns itens adicionais, né? Depois nós vimos como é que nós formulamos, né? Enfim, o que nós usamos, o que é importante estar nesses programas e tal. Então agora, Charadini, ô Charadini, tudo bom, querida? Um abração, viu? Alguns que eu vou vendo aqui que eu consigo enxergar, eu não estou discriminando ninguém não, viu? Aqui eu gostaria de dar o Maciel, olha lá, todo mundo eu gostaria de mandar um abraço, mas infelizmente não tem condições, porque vai passando assim e eu não consigo guardar. Oi, tudo bom? Bom, então vamos lá, vejam bem, agora vamos considerar algumas situações, né? Que são as coisas aplicáveis, né? É muito comum a gente dizer o seguinte, a dieta que você formula no computador é uma, a dieta que é preparada para o animal é outra e a dieta que o animal come é outra. Isso é verdade. A dieta mais perfeita que tem é que você fez no computador.
né? Porque você trabalhou só com números, né? Só número, estão perguntando se o Nutrimax estimula o desempenho. Sim, ele estimula o desempenho. Ele estimula o desempenho, né? Dos animais, tá? Veja bem, você está trabalhando só com números, você considera que tudo aquilo que você colocou ali é perfeito, vai ser daquele jeito, então essa dieta é a mais bacana que existe. Aí tem a dieta que vai ser preparada, que já é um pouco diferente dessa. Primeiro porque não tem a mesma exatidão que aquela que você formulou, das misturas, e além disso, você tem uma variabilidade nos alimentos que eles não mantêm o tempo todo aquela composição que você colocou, existe uma variação, tá? E a terceira dieta é que o animal come. Por quê? Porque quando você distribui o alimento para o animal segrega. Por mais que você prepare esse alimento de uma forma homogênea, partículas bem distribuídas, coisa que não... Ele vai selecionar. O animal é muito mais esperto que nós imaginamos, né? Muito mais esperto. O animal tem um learning, ele aprende. Ele observa e ele aprende. Então o que acontece? O animal não come exatamente aquilo. Você tem a questão da estrutura social do grupo, você tem a questão do tamanho corporal dos animais, você tem uma série de coisas envolvidas, né? E isso é uma verdade. Só que nós, como técnicos, temos que minimizar ao máximo isso. A dieta que o animal come tem que estar o mais próximo daquela que você formulou. E isso aí vai ser obtido com manejo. Manejo bem feito, manejo de preparo, manejo de distribuição, manejo de coxo, enfim, manejo, certo? Bom, vamos lá. Mas agora eu falei que nós vamos ver algumas situações. Primeiro, animais a pasto, quer seja gado de corte ou gado leiteiro, né? A maior parte do gado leiteiro brasileiro ainda é a pasto, né? O sujeito produz leite a pasto, tudo bem, ele melhorou muito, né? Mas ainda é a pasto, né? As vacas têm acesso ao pasto. Então essa é uma situação. Por quê? Porque normalmente você vai ter que formular uma dieta considerando o provável consumo de pasto e aquilo que você quer complementar para o desempenho desejado, certo? Então nesse caso, você vai ter que formular provavelmente uma ração que vai ser administrada para os animais para complementar aquilo que o pasto não dá. Então aí é uma simulação que você vai ter que trabalhar. Seguinte, a base da alimentação é o pasto e essa ração ou esse suplemento ele vai só complementar para melhorar o consumo de pasto e melhorar a produção dos animais. Então essa é uma situação, tá? Não vou entrar em detalhe disso. Segunda situação, animais em semi-confinamento, por exemplo, onde você tem uma alta taxa de lotação, tu põe 10 animais por hectare, né? E naquele hectare ali você tem um coxo e você coloca comida para os animais, tá? Então é uma outra situação. Por quê? Porque o consumo de pasto ele não será tão significativo como no primeiro caso. Vai haver uma redução, você vai ganhar em produção e em produtividade por causa da alta taxa de ocupação, né? A pressão de pastejo, a carga animal vai ser alta e você vai produzir mais por hectare. Você vai ter o quê? Uma situação diferente. Então a formulação desse produto é uma outra formulação. Tá? E depois nós temos animais em regime intensivo, que são os animais totalmente confinados, no caso de gado de corte, ou vacas leiteiras, tanto em tie stall como em free stall. Ou seja, esses animais, eles comem toda a dieta sólida ali no coxo, certo? Esse é o mais fácil que tem de balancear. Por quê? Porque você considera o quê? Que eu estou pondo no coxo é tudo que o animal precisa. Então se eu fizer direitinho isso daí, se eu fizer a tarefa de casa certinho e ele comer, pronto. Eu tirei 10, certo? Então essa é a situação. É claro que no caso de gado leiteiro é mais complexo, é óbvio, não dá nem para comparar, né? Você pega vacas, eu por exemplo trabalhei na Pensilvânia com vacas de 45, 50 quilos de leite por dia, imagina, essas vacas, elas comiam, como a dieta tinha 50%, 51% de matéria seca, o que acontece? Essas vacas elas comiam, certo? Elas comiam 50, 55 quilos por dia de matéria natural, que em matéria seca dava lá 27, 28 quilos, certo? Então, vocês vejam que é diferente, né? Não é a mesma coisa que gado confinado, gado de corte, mas tá no coxo. Se você fizer o balanceamento certinho, levando em considerações FDN mínimo de forragem, fibra efetiva, proteína metabolizável, o PNDE dessa dieta, você vai atender a demanda da vaca e a vaca vai produzir o que você pretende, certo? Você vai ter condições de ter a produção que você deseja, que você planejou. Bom, pessoal, então o que eu tinha para hoje com vocês é isso, tá? Vocês tiveram aqui comigo hoje os
as regras de ouro para fazer uma formulação bem balanceada, tá? Eu gostaria rapidamente de revisar os primeiros 6 pontos, né? Que seria, primeiro, caracterização bem feita dos animais. Segundo, estimativa das exigências, usando, obviamente, os sistemas de nutrição. Terceiro, conhecer bem a composição e valor nutricional e o preço dos alimentos. 4, formular com base na matéria seca. 5, definir claramente quais são os nutrientes que precisam estar nessa dieta. E 6, estimar o consumo o mais próximo possível da realidade. E tem que ser monitorado, tá bom? Então era isso que eu tinha para vocês hoje. Tivemos aí praticamente o mesmo tempo que ontem, 46 minutos. Muito obrigado por todos vocês que me acompanharam, tá? Se cuidem, tá? Usem a sabedoria de vocês para tomar as decisões, não só em relação ao assunto que eu expus aqui, mas na vida, não é? Um grande abraço e amanhã tem mais, certo? Até sexta-feira nós vamos fazer aqui um intensivo de lives aqui para ver se a gente passa alguma coisa realmente que vocês possam aplicar na prática, tá bom? Valeu, um abração para todo mundo e uma boa semana.